Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Como é que tá tudo por aí? Aqui estou eu de novo, né? Gravando um vídeo aqui pro meu canal do YouTube, né? Ele não é exatamente sobre temas pessoais, psicológicos meus, apesar que é um assunto um pouco adjacente, porque tem muito a ver em certas partes, né? Que eu tô querendo contar pra vocês um pouco sobre a minha trajetória do meu gosto musical, sabe? A evolução, minha trajetória do meu gosto musical. Porque eu vou dar uma breve introdução, cara, que música é o que tá, assim, me carregando, assim, durante o ano, sabe? É tipo uma coisa que tá me trazendo um certo conforto, sabe? Aí, né, eu tô ouvindo bastante, né? Tipo, uma coisa que, sabe, interna minha, sabe? Eu gosto disso, sabe? E eu tô querendo dar uma ouvida a mais, sabe? É tipo, querendo compartilhar com vocês as minhas ideias, as minhas opiniões, a minha história com as minhas músicas, como um ouvinte, tá ligado? Você já dá pra ver pela camiseta aqui do Three Days Grace que eu gosto pra caralho de rock, né? Eu gosto mesmo dessa banda aqui também, tá? Eu não comecei antes do hype do TikTok não, velho. Eu comecei antes aqui hype dos anos 2000 TikTok não, velho. Eu tô bem antes, cara. Já tô desde antes, tá ligado? Mas isso não convém agora. Pois é, cara. Mas começando, cara, a minha trajetória dentro do meu gosto musical, acho que eu diria que começou lá pra 2014, tá ligado? Eu acho que começou em 2014. Eu acho, assim, que foi quando porque eu lembro que foi aquele ano exatamente que eu comecei a ouvir música com meu pai, no carro dele, no carro que ele tinha ganhado, em aquelas músicas lá, tipo aqueles reprodutor MP3, cara, que na época era boa pra caralho. Meu pai tinha as músicas salvas. Aí a primeira banda que eu gostei naquela época foi o AC/DC. E cara, o AC/DC, cara, tipo, naquela época me pegou demais, cara, porque era uma pegada assim, sabe? Uma pegada assim mais pesada, sabe? Uma guitarra divertida, sabe? Olhando atualmente, é uma banda é, foda pra caralho, é tipo, uma banda realmente, cara, e o impacto deles é foda também. Eu não acho que, olhando assim, ouvidos atuais, assim, cara, eu não diria que é uma banda realmente pesada. Mas eles têm um certo som hard rock, assim, sabe? Outra coisa que também a galera fala muito é o padrão dos riffs, né? Padrão das estruturas musicais. Mas isso não convém tanto, eu só tô comentando mesmo, cara, que aquela banda lá naquela época era algo assim, porra, extraordinário pra mim. Porra, 2014, eu tinha 7 anos de idade. Eu sou de 2007, eu tinha 7 anos de idade. Eu queria ter nascido antes, viu? Eu queria ter nascido em 1990 alguma coisa. Eu queria ter vivido a época dos anos 2000 do rock. Mas aí eu nasci nessa época agora, justo a época do auge do sertanejo universitário, do funk extremamente nojento e asqueroso. Não tem outras palavras para definir, mas isso não convém também. E isso é uma opinião minha, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Não me matem por isso, tá? Mas vamos lá, voltando ao tópico do vídeo. Cara, aí em 2015 eu conheci mais músicas no carro do meu pai, né? 2016 também. 2016 eu conheci o Queen. E aquela banda lá mudou muito. Eu gosto também. Não é que mudou muito, mas assim, uma banda assim que na época eu me fissurei no som dele, sabe? Uma coisa assim que eu achava magnífica, lindo, sabe? Porra, é tipo orgasmo sonoro, tá ligado? Orgasmo auditivo, cara. Porra, cara, essa banda é muito boa, cara. Essa banda é muito boa. Ah, e detalhe, esqueci de mencionar isso aqui no vídeo, mas eu não vou colocar nenhum trecho de música ou vídeo de banda e tudo mais, sabe? Eu não vou colocar. Eu vou colocar na descrição alguns nomes que eu vou citando, caso não fique muito claro assim, sabe? Caso não fique muito entendível. Eu vou citando alguns nomes aqui na descrição, porque apesar que eu não gravo vídeo pra monetizar e tudo mais, gravo vídeo apenas para entretenimento pessoal, para compartilhamento de experiências e gostos. Eu não tô querendo, ainda assim, que o meu vídeo tenha acesso restrito por conta de questão de copyright, porque o YouTube é uma burocracia do caralho. Eu lembro, eu gravei um vídeo aí, tipo, há uns 2 anos atrás,
sobre... Eu ainda tava morando lá na casa do meu pai. Gravei um vídeo sobre... falando das minhas 10 bandas favoritas de metalcore na época. Vou chegar lá nesse vídeo ainda, tá? Gravando um vídeo sobre isso. E o vídeo parece que teve acesso restrito, cara, tá ligado? Então eu não vou colocar nenhum trecho de música aqui, tá ligado? Eu não vou colocar. Mas voltando ao vídeo, cara, aquilo lá pra mim é algo extraordinário. Mas o artista que realmente mudou mesmo, mudou mais o meu gosto, tipo, moldou mais, e tipo, cara, eu me fissurei neles na época que eu conheci, foram os Beatles, em 2017. Já 10 anos de idade, cara, conheci os Beatles, cara, porra, eu me fascinei naquela banda, cara. Tipo, os caras realmente eram GOATs, lendas absolutas da música, tipo, realmente, é inegável, é inegável. E eu acho muito foda o Paul McCartney, cara, vivaço até hoje, sabe? Fazendo show até hoje. Ele até lançou um álbum esse ano, cara. Inclusive esse álbum teve até uma participação do Ringo, cara. Eu não ouvi. Vou chegar lá, tá? Por que eu não ouvi e tudo mais. Que o gosto moldou muito. Mas no momento, cara, naquela época o Beatles, cara, foi uma banda que me fascinou, tá ligado? Eu acho que foi uma das bandas que eu tive DVD também, né? Não, DVD não, CD. Eu pedi o CD do Sgt. Peppers lá. Aquele álbum é foda pra caralho. E o compilado lá de Greatest Hits Beatles One. Eu diria que na época a minha música favorita deles era Hey Jude, cara. Mas olhando atualmente eu não consigo exatamente definir uma favorita de fato. Eu acho que eu diria se pá, olhando atualmente, apesar que eu não ando escutando tanto, eu diria, se pá, atualmente eu acho que eu diria The Long and Winding Road, cara, do Let It Be, do álbum lá, Let It Be, cara, essa música é linda, cara, vai tomar no cu. E tipo, eu não sei exatamente qual tipo de som seria, sabe, qual tipo, tipo, não é exatamente, não é rock, assim, de fato, mas o som dela é incrível, cara. E eu tinha medo do Revolution 9 naquela época, tá? Detalhe. Aquela música é bizarra, cara. Aquela música é bizarra, não tem como, intancável. Aquela música é bizarra, cara. Aquela música é bizarra. Mas voltando, cara. E depois, eu fui de uma certa transiçãozinha, né? Eu pulei dos Beatles pra outra banda que me encanta mais ainda, cara. E assim, cara, sei lá, mano, é um orgasmo sonoro, cara. Tipo, porra. E sim, eu tô falando do Pink Floyd, cara. Mano, cara, aquele som lá, sabe? Mano, o Wish Were Here é um álbum sensacional. Tipo, são só 5 músicas, mas ele tem a duração de um álbum de fato. Cara, é muito engraçado pensar que um álbum de 5 músicas de rock progressivo, ele provavelmente é maior do que um álbum de hardcore de 15 músicas, tá ligado? Mano, isso é muito bizarro de pensar, cara. Não, provavelmente não, tá? Mas é tipo uma analogia, sabe? Cara, é muito doido de pensar isso, cara. Muito doido. Um álbum com 5 músicas ser maior que um álbum de 10. E o pior que é mesmo, cara. Mas as músicas são muito... Mano, vai tomar. O Shine On You Crazy Diamond é sensacional. E o The Wall, cara. The Wall, por muito tempo, foi o meu álbum favorito de todos os tempos, cara. Cara, aquele álbum lá, cara, é tipo, porra. Meu pai tinha no carro dele também. Cara, aquilo lá era... Porra, aquilo lá era uma obra de arte, porra. Era uma obra de arte. Ai, você não falou nada do Dark Side of the Moon? Cara, Dark Side of the Moon é um álbum muito bom também. Mas eu não acho que me apetece tanto quanto esses dois. Cara, pra ser bem honesto com vocês, eu gosto até mais do Animals, cara. Tipo, não subestimando o Dark Side of the Moon. Eu acho um álbum fenomenal e, tipo, eu entendo o impacto, assim, enorme dele, assim, no rock, no metal, sabe? Mas, não, no metal não sei, eu viajei. Aí foda-se. Mas assim, cara, o Dark Side of the Moon não consegue me apetecer tanto, mas ele é muito bom também. Aí, por conta disso, eu comecei a ver mais vídeos de rock no YouTube e procurar artistas de rock no YouTube. Alguns eu já conhecia, tá? Detalhe que eu conheci outras bandas durante esse meio tempo, por conta do meu pai, tá? Detalhe. Conheci, algumas bandas aí e artistas que me marcaram. David Bowie, Radiohead, Pearl Jam, Foo Fighters, Led Zeppelin, tá?
Inclusive, a primeira música do Three Days Grace que eu ouvi na minha vida foi no carro do meu pai, tá? Mas eu não sabia o nome do artista, eu só sabia o nome da música, mas não sabia o nome do artista. Eu vou chegar lá ainda, Aí, né, eu tava lá, né, mexendo no YouTube, fucei, cara, conheci um monte de música, cara. Comecei a gostar, por exemplo, de algumas músicas do Bon Jovi. Eu já gostava de It's My Life, cara, essa música, eu lembro que eu conheci ela fenomenal. Também comecei a gostar de algumas músicas do Green Day, conheci também o Metallica, o System, no caso, o Korn. O Linkin Park eu já conhecia, tá? Detalhe, tá? Eu conhecia por AMVs, vídeos no YouTube, sabe? Mas não era uma banda que me apetecia tanto, sabe? Não me apetecia tanto. Conheci também o Three Days Grace também naquela época, tá? E não foi o I Hate Everything About You, foi Animal I Have Become, a primeira música deles que eu conheci, sabendo o nome deles, tá? E, cara, mano, eu entrei num lado assim, cara, que, porra, me encantou. Cara, o Freak on a Leash do Korn eu achava sensacional. Chop Suey também, do System. Cara, mano, é muito nostálgico, velho, muito nostálgico lembrar disso. Naquela época foi uma época muito feliz da minha vida. Eu tinha, tipo, os meus 10, 11 anos. Cara, tava ouvindo muita música. Eu amava aquela também do Audioslave lá, Like a Stone, cara, sensacional. Eu conheci o Nirvana também, conheci Black Hole Sun, Soundgarden, sensacional. Conheci mais músicas do Linkin Park, inclusive uma delas eu tinha no meu videogame. Na verdade, eu tinha num jogo, no PES 2018. Sim, era o PES, tá? Que eu tinha, não era o FIFA não. E eu não acho ruim, porque eu gostava muito da trilha sonora daquele jogo. Cara, lá tinha a Battle Symphony do Linkin Park, cara. E tipo, eu sei que é do álbum mais pop deles, é o último álbum antes da morte do Chester e tudo mais. Não vou tocar muito nesse assunto não, mas aquela música era muito massa, cara. Aquela música me encantava demais. Inclusive o Chester morreu foi em 2017, cara. Tipo, uma época que eu tava, tipo, eu não conhecia tanto, mas eu achei, ainda assim fiquei triste com aquilo lá, velho. Na época lá eu fiquei tristinho com aquilo lá. Só que eu fiquei mais triste depois que eu comecei a gostar mais da banda, sabe? Eu fiquei mais triste pensando assim, ai. Mas eu vou chegar lá, 2018 meu gosto não mudou muita coisa não. Eu ainda tava ouvindo uns outros trem mais assim diferentes, sabe? Tipo alguns raps, tipo, tava gostando de algumas músicas do Eminem, tava gostando de algumas músicas do XXX. Cara, aquelas lá esses memes lá de Sad Boy, né? Não vou entrar muito em detalhes. Tava gostando de música mais eletrônica, sabe? Tipo, aquelas do Alan Walker, aquelas lá do No Copyright Sound. Cara, No Copyright Sounds era foda, tá? Era foda. É foda, né? É foda. Aquelas músicas lá são do balacobaco. Mas 2019, né? Aí a porra toda muda, porque 2019 entrou uma banda na minha vida, que foi o Slipknot, cara. E cara, aquela banda lá foi o que virou minha chave. Eu comecei a querer me aprofundar no metal. Aí, tipo, conheci mais do Metallica, conheci o Pantera também, o Megadeth, me aprofundei no Korn, no System, aí mediante a tudo, e no Limp Bizkit também, tá? Comecei a gostar do Limp Bizkit também. Eu tava conhecendo também as vertentes do metal, sabe? Inclusive eu descobri até que as vertentes mais grotescas, sabe? O que tava me chamando muita atenção na época eram os vídeos acerca do black metal, sabe? Acerca de bandas. Porque eu tinha essa curiosidade de saber, sabe? Mas eu senti uma energia muito negativa com essas porra. Só que assim, cara, o Slipknot eu acho que entrou numa época certa da minha vida, sabe? Porque foi uma época assim que eu tava de mudança de cidade, foi uma mudança muito conturbada, cara. Eu tive muito problema naquela época, sabe? Problema assim na minha vida, sabe? Aquela época eu acho que foi em 2019 isso aí, cara. Eu falo, 2019 foi o pior ano da minha vida. O Slipknot me carregou. O Slipknot e o Korn, que foi a minha segunda banda favorita naquele ano. E graças ao Slipknot eu comecei a gostar do metal. E graças a ele e do Korn principalmente eu comecei a me encontrar no new metal. E cara, o new metal eu comecei a gostar mais do System. Eu também, naquela época até eu conheci o Deftones também, tá? Eu adoro me gabar por isso, eu adoro me gabar. Ai, eu conheci o Deftones antes da galerinha do TikTok. Cara, eu adoro me gabar por isso, cara, eu adoro. Eu não sei se eu realmente sou o único, tá? Eu diria que talvez
Mas na época que eu comecei a gostar de Deftones, eles tinham só 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Que não é pouco. Olhando assim, em valor absoluto não é pouco. Mas é relativamente muito poucos comparado com o que eles têm atualmente. Cara, eles têm quase 18 milhões, cara. Porra, eu fico pensando, cara, se fosse eu daquela época, eu pensava, cara, se fosse a minha vez. E aí, cara, também naquela época, né, que eu tava conhecendo New Metal, eu também comecei a gostar mais do Linkin Park, quis me aprofundar. E, cara, eu me apaixonei por uma música deles no começo de 2020. Me apaixonei por Somewhere I Belong, cara. E aquela música lá, cara, me encantou. Aí, graças a ela, eu fui ouvir o Meteora, tá ligado? Tipo, mais ou menos graças a ela. Sim, eu ouvi o Meteora antes do Hybrid Theory. E também é por isso que eu prefiro Meteora ao Hybrid Theory. Eu ouvi também o Hybrid, é um álbum espetacular, espetacular, fenomenal, sem palavras. Mas o Meteora, cara, o Meteora é muito marcante pra mim, cara. O Meteora e as letras são muito mais impactantes dentro de mim também, cara. Eu comecei ouvindo Linkin Park no começo da pandemia, sabe? E eu também conheci outros artistas de rock e tudo mais. Até que em um certo ponto em junho eu comecei a me encantar mais com o Linkin Park, querer me aprofundar mais na discografia dos caras e tudo mais. Aí, cara, foi minha banda favorita. Foi minha banda favorita por esse tempo. Só que aí virou a chave. Lembra que eu falei do 3 Days Grace? Que é a banda da minha camiseta e que eu tinha conhecido uma música deles no carro do meu pai, quando eu era mais novo. A música em questão era World So Cold, do Life Starts Now, que é o álbum da minha camiseta aqui. Aqui é a parte da frente, né? Aqui é a parte da trás, eu não vou virar as costas pra mostrar pra vocês. Não. Mas assim, cara, eu conheci essa música, eu descobri que essa música era do 3 Days Grace de 2018 pra 2019, é o World So Cold. Pelo YouTube mesmo. Aí eu pensei, cara, essa banda ganhou mais meu respeito, cara, porque já tem Animal Happy Come e ainda é essa. E naquela época, antes assim, da minha fissuração pelo Linkin Park, eu tinha conhecido outras do 3 Days Grace, tipo, tinha conhecido algumas das mais famosas. I Hate Everything About You, sensacional. Never Too Late, cara, Never Too Late eu já chorei demais com essa música. Bem, cara, aí Home também, cara, Home é sensacional. Aí, como eu pensei, cara, eu não vou ouvir só uma banda, eu quero ouvir mais de uma, sabe, pra não ficar enjoativo. Comecei a ouvir o 3 Days Grace. Comecei. E cara, aquela banda lá, tipo, porra, me encantou. Me encantou, cara. Tipo, quando eu ouvi, velho. E cara, eles me pegaram na época certeira, tá ligado? Porque, cara, eu tava deprimido, véio, naquela época, sabe? É a pandemia, né? E também, só que assim, o foda é que não foi só a pandemia, foi a pandemia que seguiu um ano difícil pra mim, sabe? Um ano que eu não fiz amigos, tá ligado? Eu não fiz amigos quando eu mudei de cidade. Aí, cara, o 3 Days Grace, né? Aí eu quis me aprofundar também na discografia do Deftones, na discografia do Korn, na discografia do Slipknot, do System of a Down. Outra banda que eu esqueci de mencionar que eu também comecei a ouvir e meio essa minha ondinha aí do New Metal foi o Disturbed. Cara, atualmente não é muita gente fala mais sobre, e a galera fala mais negativamente, né? Mas por conta das controvérsias lá, o vocalista do frontman lá, o David Draymond, ele tava autografando bombas, mísseis a serem lançados na faixa de Gaza. Isso aí realmente, mano, isso aí é escroto demais, cara. Pô, ainda eu gosto das músicas, mas cara, pensar, mano, sei lá. Eu também conheci mais. Aí depois eu fui atrás de conhecer mais bandas. Fui atrás de conhecer o Sensei Sonia, que era o projeto paralelo do Adam, depois que ele saiu do 3 Days Grace. E ele voltou. Aquilo lá me encantou na época, quando eu fiquei sabendo que ele voltou. Comecei a também ouvir mais. Eu comecei a também gostar, por exemplo, Stand. Cara, Stand me pegou demais naquela época, cara. E as músicas eram muito genuínas pra mim. Godsmack também, cara. Godsmack eu gostava demais. Cipher também conheci naquela época. Cipher é sensacional. Shinedown. Cara, são várias bandas, cara. Outra que eu também comecei a gostar naquela época, mas eu tinha uma certa vergonha, sabe? Era o Nickelback. Mas é porque a galera ainda tava naquela onda lá de... que nem que não estava forte não, mas a galera, mas tinha muita gente na internet que falava desse
onda de hate contra o Nickelback e tudo mais, cara, eu tinha, por isso que era tipo pra mim guilty pleasure, tá ligado? Mas eu tinha vergonha de deixar isso na minha playlist, cara, tá ligado? Só que teve uma banda em especial que me encantou pra caralho naquela época, tá? Cara, o Three Days Grace me apresentou, tipo, dentro do pós-grunge, tem várias bandas. Cipher foi uma que me encantou pra caralho na época, Shinedown também, mas uma que eu comecei a gostar em novembro, Breaking Benjamin, cara. Cara, e aquela banda lá, mano, aquela lá me encantou, cara. Quando eu ouvi o Phobia, na verdade eu já tinha ouvido algumas músicas deles antes, mas não era, tipo, algo pra mim fodástico, tá ligado? Mas quando eu ouvi o Phobia pela primeira vez, cara, eu pensei, cara, isso aqui é sensacional, porra. Isso aqui é elite, tá? Isso aqui é música do caralho. Cara, vou dar mais ouvido nessa banda. E aí, virou minha nova banda favorita, tá? Virou minha nova banda favorita. E graças ao Breaking Benjamin, eu busquei em procurar mais acerca de outros gêneros, cara. Acerca especialmente do metalcore, cara. Aí eu comecei eu dei uma checada no isso aí na virada de 2020 para 2021 e também pega 2021 também. Peguei o Avenged, comecei a ouvir o Avenged, só que mais as músicas deles pós-fase, depois do Wake the Fallen. Bring Me the Horizon, só que foi só o Sempiternal e o... Porra, qual que é o nome do outro? É aquele é o... Porra, o álbum que vem depois do... Acho que é... Esqueci, cara, esqueci o nome, cara. É o álbum do... That's the Spirit. Nossa, meu Deus, mano, como é que eu não lembro desse álbum, o nome dessa música, cara? Porra, esse álbum é muito bom também, cara. Mas o Sempre Eternal é sensacional. E eu conheci também o Bummed from My Fountain. Cara, eu falo, The Poison foi o primeiro álbum de fato de metalcore que eu ouvi na minha vida. E cara, aquele álbum me encantou demais, cara. Por isso que eu falo que é o meu álbum favorito de todos os tempos, cara. É o meu álbum favorito de todos os tempos. E numa época que eu nem gostava tanto de metalcore. E assim, cara, eu ficava ouvindo muitas mesmas bandas, outras bandas que eu conheci também de pós-grunge, que deprimido pra caramba. Amém, música era meu refúgio aí. Aí voltei, segundo semestre, voltei a frequentar umas presenciais, fiz novos amigos e também fui atrás de conhecer novas músicas. Até que em 2022 eu estava lá no Instagram, me apareceu um anúncio de uma música do A Day to Remember, All Signs Point to Lauderdale. Aí eu pensei, cara, essa música parece legal, cara. Pô, banda da hora, cara. Aí eu fui ouvir mais do A Day to Remember, cara. Me encantou, velho. Me encantou mesmo, tá ligado? Eu pensei, cara, essa banda é muito divertida, velho. Você é louco. Aí eu fui. Aí depois, outra banda que eu fui ouvir. Isso em 2022, tá? I Prevail. Aí depois eu quis me aprofundar mais no metalcore, conhecer mais bandas e tudo mais. E não só o metalcore, eu fui também pra outros. Revisitar alguns subgêneros do metal, em especial, assim. Cara, groove metal, melodeath, tá ligado? Mas assim, dos gêneros de metal que eu tava conhecendo, foi o metalcore que realmente me pegou. Principalmente o metalcore melódico, aquele lá dos anos 2000, sabe? Cara, aquilo lá era sensacional, velho. E depois eu fui atrás de outras bandas, tipo... As Nine Kills, Motionless in White, A Trio. O A Trio já foi por muito tempo uma das minhas favoritas. Deixa eu tentar lembrar. We Came as Romans também, gostei pra caralho. Bertooth. Mano, é tanta banda. Cara, e várias outras, cara. Mano, meu gosto dentro do metalcore foi assim, crescendo exponencialmente, sabe? Até virar o que é hoje, tá ligado? E assim, e graças ao metalcore, esse lado mais emo do metalcore, comecei a buscar mais do post-hardcore, no screamo, que também me levaram ao pop punk, tá ligado? Aquela fase mais emo, sabe? Aquela fase mais emo. Cara, acho que eu vou deixar o meu Spotify, compartilhar meu link do Spotify, deixar na descrição, tá? Vou falar muito sobre as bandas, não. Lá tem muito sobre meu gosto, sabe? Aí, cara, 2023 foi... Eu acho que vou gravar uma segunda parte, tá ligado? Tipo, se vocês quiserem eu gravo uma segunda parte, tudo mais, cara, porque o vídeo tá ficando grande, cara. E já tá tarde, ainda tem que fazer o upload e tudo mais. Eu não sei se o formato vai continuar assim mesmo, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer uma parte 2, tá ligado? Não sei exatamente quando,
Não sei exatamente, não sei nem se eu vou fazer, porque às vezes eu faço, às vezes não. Se eu for, eu acho que eu vou fazer semana que vem. Pegar, tipo, acho que domingo à noite, ou melhor, ou algum dia aí, não sei. Talvez até antes, vou gravar a parte 2. Então, pessoal, eu agradeço aí pela atenção, tá? Agradeço pela atenção. O vídeo fica muito grande, cara. Eu vou encerrando por aqui. Vou só dar uma síntese, tá ligado? É tipo, só do rock mais clássico, eu fui pro outros rocks, aí eu fui pro metal, aí eu me encontrei no pós-grunge, no new metal, no metalcore, pós-hardcore e tudo mais. Basicamente uma síntese disso. Porque, cara, vem muita coisa de 2000, depois dessa época de 2022, vem muita coisa. Eu só agilizei tudo, cara. Só agilizei. Então, falou, pessoal. Eu agradeço pela atenção.